Fala, Mauricião. Que bom ter você aí com a gente, Maurício. Mãe, também, muito bom. Dai. Vamos entrando, aguardando um pouquinho, só esperando mais algumas pessoas irem chegando. Legal, pessoal. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, até que as pessoas vão chegando, quem quiser ir compartilhando qual é a visão de vocês sobre o caos, fiquem à vontade. Hoje eu quero trazer um pouco a visão da física, né, da física quântica, mas também trazer para a nossa realidade, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Não, para quem quiser algum conhecimento mais científico, acho que vale a pena buscar, mas que eu acho que o mais importante é a gente trazer essa coisa do caos para a nossa vida, né? E algumas informações extras que eu quero deixar para vocês hoje. Vocês estão me ouvindo bem e estão me vendo bem? Quem puder, só me dá um sinal de positivo. Isso. Beleza, Mari? Que bom. Legal. Fer também. Bom, pessoal, vamos começar esse bate-papo. Lembrando que a qualquer momento, quem quiser compartilhar algo ou até fazer alguma pergunta que não entendeu, pode estar colocando a qualquer momento aí, beleza? E espero que esse assunto ele contribua de alguma forma na vida de vocês. Legal? Então, pessoal, quando a gente começa a falar do... Fala, Jota, seja bem-vindo também, boa noite. Quando a gente fala, então, dessa parte da teoria do caos, a teoria do caos, ela inicia com uma visão assim. Sempre que existe uma mudança no início de um evento, tá? As consequências do que vai acontecer no futuro são imprevisíveis, né? Então, a gente fala que o caos, a princípio, quando ele foi estudado, o caos ele era considerado como algo totalmente desorganizado, né? E os estudos mais recentes têm observado que existe uma organização dentro da desorganização, dentro da desordem, né? Então é sobre essa organização que existe dentro dessa desordem que a gente vai falar um pouco hoje. É só a gente imaginar mais ou menos assim, trazendo isso para o nosso pessoal, né? Imaginem vocês, é, imaginando assim, né, dentro de um planejamento, que vocês estão indo para o shopping, né? Vocês estavam pensando em ir para o shopping porque vocês estavam querendo tomar um sorvete, né? E estava tudo certo que você iria sair da sua casa, iria entrar num ônibus tal e ia chegar no shopping em tal horário, né? E a hora que você estava saindo de casa, por acaso, você acabou esquecendo a chave da casa. Você não conseguiu sair naquele momento. E aí você teve que voltar a pegar a chave e nesse momento você não conseguiu pegar o ônibus, consequentemente você não chegou no shopping no horário desejado. O que muda nisso tudo? Nesse momento que você entrou numa realidade diferente, você não pegou o ônibus que você desejava, talvez você não encontrou as pessoas que estavam nesse ônibus, você deixou de encontrar talvez o grande amor da sua vida, você perdeu algumas oportunidades. Em contrapartida, esse novo ônibus que você pegou, você pode também criar outras oportunidades ali. Então a gente fala muito de realidades ali, né? Então pensem hoje, no momento que a gente está vivenciando,
isso que nós estamos vivenciando para vocês é considerado um caos? Quem puder já pode ir deixando abaixo. Nós não estamos vivendo um período hoje que a gente pode considerar como um caos coletivo, onde a gente está tendo que viver algumas obrigações que antes era quase que inviável. A gente ficar em casa, isolado, tendo um cuidado a mais em relação ao que a gente vivia antes. Então perceba que dentro da história da humanidade existiram vários momentos de caos, né? A gente pode trazer as guerras, é um grande momento de caos. A gente pode estar trazendo as próprias epidemias ou pandemias, né? Que tiram a gente de uma rotina e de uma normalidade. Então a gente pode pensar também no caos numa mudança abrupta na nossa vida, né? E pode ser algo coletivo, como a gente está vivendo hoje, mas também a gente pode pensar algo no pessoal. Vamos imaginar algo bem simples no pessoal. Às vezes quando você está super bem na sua empresa, você está tranquilo, e aí do nada acontece algo e você é demitido. Imediatamente a gente não pode pensar isso como um caos. Porque é muito engraçado, né? Às vezes eu atendo algumas pessoas que chegam para mim e falam assim: meu Deus, aconteceram muitas coisas num período muito curto de tempo. Eu fui demitido, meu pai morreu, meu irmão ficou doente, eu bati o carro e tudo mais. Então esses eventos que vão acontecendo, apesar de trágico, ele é até engraçado, porque parece que tudo o que a pessoa vivenciou e levou da vida até aquele momento, parece que tudo culmina em eventos atrás de eventos que são totalmente descontrolados. Isso é o caos. Então, busquem agora um pouco na vida de vocês quando ou em qual momento vocês vivenciaram caos pessoais de vocês. Porque hoje eu acho que está muito claro que nós estamos vivendo um caos coletivo, né? Um caos no nosso país, um caos talvez no mundo, né? Então comecem a pensar um pouco em quais foram os momentos da vida de vocês que vocês vivenciaram esse caos. Situações e situações que foram muito trágicas. Porém, será que o caos ele é apenas algo ruim? Será que a gente não pode pensar no caos também como situações boas? E aí para isso eu quero abrir um parênteses aqui pra gente só para contar uma história para vocês de uma pessoa que eu atendi e que estava também totalmente estável na vida, né? E que aconteceram dois eventos muito marcantes e que aquilo realmente foi um processo de muita dor para aquela pessoa. Porque em questão de um mês aconteceu uma separação de um casamento de longa data e também uma demissão. Então, num período muito curto, aconteceram coisas muito dramáticas. Mas o que aconteceu nesse momento? Essa pessoa ela foi tomando consciência do que estava acontecendo, desse caos, e aquilo foi o combustível necessário para que essa pessoa buscasse algo de bom na vida. E aí, consequentemente, ela buscou alguns conhecimentos, abriu a própria empresa, está super bem, e depois conheceu uma pessoa também, estão super bem. Ali, a gente pode encarar o caos também como um ponto de mudança. Um ponto de impacto que a gente não espera, que muitas vezes a gente acha que não está preparado, mas aquilo, quando olhado de uma maneira positiva, é possível a gente tirar forças que a gente não conhece e, consequentemente, a gente realmente ter um grande salto, que a gente chama de salto quântico, né, na física quântica,
onde eu saio daquela realidade que eu estou vivendo, que eu já estou acostumado a viver dentro daquela realidade, para viver uma outra realidade. Verifiquem se até aqui, se vocês estão acompanhando e se está tudo bem para vocês, se tem alguma dúvida até aqui, tá? Então, o caos ele não é apenas algo ruim, né? Às vezes a gente olha para o caos apenas para as guerras, para a doença, como eu trouxe para vocês. Mas também a gente pode trazer realmente o caos como uma grande oportunidade, né? E talvez, se vocês buscarem na mente de vocês, todos vocês já passaram por momentos de caos e que vocês melhoraram muito na vida de vocês. Foi a partir do caos que fez com que vocês se mexessem e fizessem algo na vida de vocês. Então talvez a gente pode começar a se questionar assim: nós estamos vivendo um momento de caos, ok? E o que vocês estão fazendo nesse período, né? Nesse período aí de 2 semanas, talvez, né? Que nós já estamos, estou um pouco perdido depois desse isolamento, eu não lembro exatamente, mas estamos aí chegando a 2 semanas já. E então pensem, o que vocês fizeram até agora? Vocês fizeram algo de produtivo? Vocês só ficaram vendo catástrofes na TV? Vocês leram um livro? Vocês fizeram um curso online? Vocês fizeram exercício? Cuidaram da alimentação? Como que foi esse processo para vocês? Entende? Então, é nesse ponto que a gente pode se beneficiar muito do caos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Legal, olha só o que a Sônia trouxe. O caos é a tomada de impulso para um grande salto. Perfeito, Sônia. E aí, a gente pode pensar de duas formas, né? Como eu estou alimentando a minha mente e o meu corpo? Dependendo como eu estou alimentando a minha mente e meu corpo, isso pode ser sim um grande salto, como uma grande queda, né? Então esse é um ponto que eu quero trazer para vocês. O que eu estou alimentando aqui? Eu estou fazendo coisas que me fazem bem. Vamos colocar nesse período que nós estamos vivendo, acho que vai ficar um pouco mais fácil. Eu estou fazendo algo que realmente me faz bem, me deixa feliz, melhorando as minhas relações, me melhorando como pessoa, ou eu estou entrando dentro de um medo, de uma raiva, de uma tristeza profunda, né? Então, a gente precisa começar a perceber como eu estou alimentando esse meu caos nesse momento, né? E olha só, mais algumas coisas. Sim, a dor, que também encontramos a sabedoria. É perfeito mesmo, né? E é bem por aí. Às vezes a gente está tão dentro de um conformismo, dentro de uma rotina que nós estamos vivenciando, que se torna algo... eu não preciso sair daqui, né? Eu não gosto muito de uma frase, porque para mim é uma crença, mas acontece talvez com todo mundo, que é o time que está ganhando não se mexe, né? E tudo bem, né? Ou seja, se eu estou dentro de uma rotina e isso está me fazendo bem, eu posso manter aquilo. Mas se eu mantenho aquilo, eu não melhoro, né? E às vezes, ficar esperando para mudar é pedir para sofrer. Se eu sempre estou caminhando, fazendo pequenas mudanças na minha vida, consequentemente eu não tenho grandes quedas, grandes dores, né? Agora, se eu fico aqui dentro de um conformismo e eu espero a queda acontecer para eu sair do lugar, ou seja, eu vou precisar passar por grandes transtornos, por grandes dores para daí eu conseguir me movimentar e fazer alguma coisa da minha vida. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? O que vocês estão construindo hoje na vida de vocês, dentro desse momento de caos? Então, existem pessoas que estão fazendo cursos, às vezes de marketing digital, estão fazendo
mais meditação, vou trazer uma reflexão da minha parte, né? Eu tô meditando mais, eu tô lendo mais, eu tô olhando mais para mim, eu tô olhando mais para minha família. Estou fazendo algo que antes, na rotina do dia a dia, às vezes eu não estava conseguindo fazer da forma como eu gostaria. Então, no começo desse isolamento, foi um processo que confesso que me deixou um pouco com raiva, né? Não é uma coisa que eu acredito, não é uma coisa que eu vivo dentro desse medo, mas eu fiquei com um tanto quanto raiva, assim. E depois eu comecei a pegar esse período como um período de oportunidade, né? E é uma oportunidade realmente que quando acabar eu quero fazer alguma carta de agradecimento para o coronavírus, porque ele está trazendo muita coisa boa, pelo menos para mim. E isso realmente eu preciso agradecer, né? Quem sabe vocês também não possam estar agradecendo por essa oportunidade, né? E então eu quero só dar mais um exemplo, né? Imaginem uma família que estavam se programando para ir viajar. Então organizaram as malas, fizeram tudo, organizaram o trajeto, alugaram já hotel, compraram passagem aérea e tudo mais. Então colocaram todas as malas no carro e iam sair no outro dia de manhã para ir para um aeroporto numa cidade vizinha. E aí ninguém olha direito e ninguém faz uma revisão do carro porque é uma cidade muito próxima e não olham direito o carro. No outro dia, quando acordam, os quatro pneus estão furados. Dei uma exagerada aqui, mas vamos imaginar os 4 pneus furados. E isso traz um grande transtorno, faz com que essa família não chegue até essa cidade e não consegue pegar o voo. E só conseguiram pegar para um outro dia. E aí imaginem que nesse voo acontece uma pane e esse avião cai. Talvez, dentro desses aviões que caem, a gente sempre escuta histórias de pessoas que não conseguiram pegar esse voo. E isso eu falo que talvez entra dentro de algo, não sei se é um destino, não sei se é algo ligado à vida, mas se a gente pegar a linha do caos, é um caos que traz alguma coisa de benefício, algo de bom para a vida, né? Ou aquela pessoa que ficou doente, não foi para uma balada e depois lá dentro da balada acontece catástrofes como já aconteceram. Então tudo isso a gente percebe também dentro de algo positivo. Então tem alguns momentos, né, principalmente quando a gente está viajando, que acontecem algumas adversidades. E eu lembro muito de uma grande amiga dizendo assim, não fique estressado. Nós estamos apenas evitando algo que a gente poderia ter vivenciado lá na frente. Imagine que existe algo nos protegendo, né? E às vezes um pneu furado, uma barreira que eu preciso esperar um pouco a mais, tudo isso às vezes é apenas uma grande oportunidade. Então, perceba, se eu consigo estar consciente da minha vida em momentos de caos, em momentos de situações que eu não estou esperando, eu passo, desculpa, eu passo por essa situação de uma maneira muito mais leve, né? Agora, se eu apenas estou vivendo dentro de algo que eu quero que seja assim. Tudo que acontecer fora, eu vou sofrer. E é essa a realidade que a gente carrega. Por que isso acontece? Eu não sei se todos vocês já estão familiarizados por um estudo de um japonês chamado Masaru Emoto. Para quem quiser, depois eu vou estar escrevendo aqui, vocês podem estar pesquisando, tá? Depois, opa, teve uma correção aqui, mas é Masaru Emoto, tá? Depois vocês pesquisem. Ele pesquisou as moléculas da água, né? E deu estímulos para essas moléculas, seja um som, oração,
Ele colocou também, por exemplo, o Hitler falando sobre algo, ele colocou palavrões, ele deu vários estímulos para as moléculas de água. E depois ele congelava, e ele via a formação desses cristais. E ele percebia então que o padrão do que estava acontecendo formava cristais às vezes bem bonitos ou cristais que parecia que estava sendo poluído, era algo feio, era algo estranho. Então pesquisem isso para quem ainda não viu a pesquisa dele. A pesquisa dele é linda. Eu tive a oportunidade de ter uma palestra com ele em 2013 e foi muito legal porque ele trouxe a molécula de água com o estímulo do hino nacional, ele trouxe algumas coisas mais brasileiras e foi muito legal da gente observar. E aí vale a gente ressaltar que 70% do nosso corpo é água, né? Alguns estudos ainda dizem que é um pouquinho mais, mas vamos pegar 70%. Então, o que nós estamos transmitindo para os nossos líquidos internos? É algo que vai fazer algo bonito acontecer? Ou é algo que vai me empobrecer, que vai me intoxicar? Então é nesse ponto que às vezes a gente fala que o pensamento tem poder, né? Às vezes isso não é uma balela. Isso, além de mudar o nosso campo eletromagnético, isso muda também o funcionamento dos líquidos e a gente pode tornar o nosso corpo tóxico, né? Então, como que eu vou lidar com uma situação difícil, de um caos, todo intoxicado? O meu padrão de pensamento vai ficar apenas dentro do caos. Dentro de uma raiva por estar vivendo esse momento, dentro de um medo por estar vivendo esse momento, ou extremamente triste, me vitimando, né? Ou eu posso pegar esse momento como uma oportunidade. Como eu posso transformar os meus líquidos internos? Como eu posso transformar o meu campo eletromagnético para que realmente eu vivencie esse caos da melhor maneira possível, né? Então, esse é o exercício que agora eu quero passar para vocês de hoje. Olha só que legal aqui, ó. Só quero trazer algo aqui. Nosso pensamento e vibração. Para conseguir mudar vibração, a meditação ajuda? Lita, perfeito. Esse é um dos pontos que realmente eu acho a meditação fantástica, né? Eu quero trazer uma meditação, né, até para que se alguém olhar a meditação como algo meio religioso, isso não tem nada a ver com religioso. É uma maneira apenas da gente silenciar a nossa mente, né? Então, tem uma pesquisa, né? Tem um método que é o Mindfulness, que é a atenção plena, que está sendo estudado em várias faculdades, mas que nada mais é do que meditação. Ou seja, eu ficar com uma atenção plena em algo, né? E é um pouco disso que eu quero trazer para vocês hoje, não a meditação. A meditação, quem tem prática pode usar dessa forma. Para quem não quer usar dessa forma, não tem problema. Por quê? Primeiramente, a gente tem que começar a tomar consciência do que está acontecendo com a gente, né? Em algumas consultas, eu tento trazer a pessoa a pensar assim, o que você estava pensando em determinada hora? A pessoa não sabe. Ou a pessoa até me fala assim, eu sinto muita raiva sempre, sempre, sempre. Eu falo, tá, mas o que você fica pensando quando acontece algumas situações? A pessoa não sabe. Por quê? Porque não está consciente do que está acontecendo. Então, o grande exercício para lidar melhor com o caos é a gente começar a tomar consciência de nós mesmos. E o primeiro ponto é começar a sentir realmente o que eu estou sentindo e também o que eu estou pensando. Essa é uma parte que eu acho muito louca, né? Porque eu preciso pensar naquilo que eu estou pensando. Observar aquilo que eu estou pensando. Esse pensamento, ele está me agregando algo ou ele está está bloqueando algo?
Tem algo do Mindfulness que talvez vocês podem estar usando que, ahm, que é tipo um mantra. E vocês podem estar fazendo isso também. Sempre que vier um pensamento que vocês percebem que é algo ruim, repitam. Pelo menos umas 20 vezes. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. É um mantra, uma maneira apenas de vocês estarem mudando a vibração no caso desse pensamento. E de uma maneira que você não fique com raiva também de estar pensando algo assim. Né? Então isso, quando a gente muda um pouco essa sensação, a gente muda a nossa vibração, o nosso campo. Consequentemente, as coisas tendem a se acalmar. Tá? Antes de eu passar umas perguntas para vocês, gostaria de perguntar se para vocês faria sentido a gente conversar na próxima semana, na segunda-feira, algo sobre comunicação. É algo que eu tenho estudado bastante e tenho tentado em mim trabalhar muito essa parte da comunicação. Então, a gente pode falar um pouco sobre o PNL, né, a parte do visual, auditivo, sinestésico, como que a gente se comunica, a importância da comunicação. Se isso fizer sentido para vocês, só deixe um positivo, que daí a gente pode estar falando isso na semana que vem, beleza? E como a comunicação que a gente faz com a gente mesmo e com os outros podem também influenciar nisso que nós estamos falando aqui, que é do caos, né? Então, para vocês tomarem um pouco de consciência, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na realidade, são algumas perguntas. Eu anotei aqui, até porque são perguntas que eu tenho usado muito comigo, a respeito de... para ir tomando um pouco mais de consciência sobre mim mesmo. Tá? Então, quem quiser anotar, anote, ou se não conseguir anotar agora, peguem, depois assista o vídeo de novo, as perguntas vão estar aí, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui que tem uma pergunta aqui. Dentro de coisas que li sobre essas coisas, e eles dizem que pensar apenas não faz tanta diferença, mas você tem que estar pensando, agindo e sentindo. Procede? Sim. Talvez, tá? Tem algumas coisas aí que talvez você tenha lido e que para mim também faz muito sentido. Que tem frases prontas, né? Tem frases prontas que são mais ou menos assim: diga, acolho. Como é que tem uma frase pronta: eu aceito, acolho e agradeço, né? Não adianta nada eu ficar repetindo isso o tempo todo se isso não faz sentido para mim. Se eu estou vivendo uma situação que eu estou puto da cara. Entende? Se eu ficar repetindo, isso não vai mudar em nada. Agora, se eu acho que deu uma travadinha, mas acho que nós estamos voltando. Então, se eu tenho uma frase e isso traz na minha mente primeiro impacto, essa frase traz uma sensação, uma emoção, e depois eu vivencio isso, eu estou palpando aqui na minha barriga, que a gente fala que é a parte sinestésica, ou seja, eu vivencio tudo, isso se torna uma sensação, aí sim a mudança acontece. Tá? Então, para um doce de mel, é isso que é o que eu sigo. Tá? E faz muito sentido aquilo que você colocou. Mas é algo que é uma prática. Então, até resolvi comentar um pouquinho mais. Para quem quiser, pegue um papel e uma caneta e anotem isso agora, beleza? Primeira pergunta é: que tipo de pessoa eu tenho sido? Tá? Que tipo de pessoa eu tenho sido? Segunda pergunta: que tipo de pessoa eu sou aos olhos dos outros? Terceira pergunta: que tipo de pessoa eu realmente sou? Por dentro, né?
Como as pessoas mais próximas, amigos, familiares, me descreveriam de como eu sou? E a última pergunta é: o que eu quero mudar em mim? Então peguem essas perguntas, pode ser depois que acabar a live, ou pode ser em algum outro momento. Peguem essas 5 perguntas e parem, repitam talvez a primeira pergunta: que tipo de pessoa eu tenho sido? Parem um pouco nela e comecem a se observar. Que tipo de pessoa eu tenho sido? E depois comece a comparar. Será que a pessoa que eu sou para alguém próximo é a pessoa que eu realmente sou aqui dentro? Será que o que eu transmito para as pessoas que estão ali fora é o que eu realmente sou? Entende? Então, essas perguntas têm me ajudado muito a observar alguns comportamentos que eu tenho. Tá? Então, façam essas perguntas e, e meditem ou fiquem um momento recolhidos com vocês, tá? Para vocês observarem o que surge disso tudo, né? Porque às vezes aquilo que você está querendo mostrar para uma outra pessoa pode ser que seja o grande peso, o grande esforço que você está fazendo, e isso pode estar trazendo muitos problemas. Então, às vezes, se você fizer pequenas mudanças, já pode trazer grandes oportunidades para vocês. Tá? Então, essas perguntas têm me ajudado muito. Tá? Provavelmente na semana que vem, falando de comunicação, eu vou estar colocando outras perguntas que têm relação com essas também. Tá? Então, para quem fizer sentido isso e quem quiser seguir um pouco, acompanhe depois, que tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tá? E então percebam, a tomada de consciência e estar presente, né? Essa é a grande dificuldade, eu posso dizer também particularmente, né? E eu vejo que é uma grande dificuldade nossa, que é a gente a gente está realmente presente, né? E é dentro dessa presença que a gente pode meditar, no caso, né? Que a gente pode se recolher e que a gente pode observar o que está acontecendo. Porque daí eu só quero pegar um gancho sobre as emoções, né? Porque como que foi na casa de vocês, né? Será que as emoções era algo totalmente conversado, explicado, vivenciado, era permitido sentir aquilo? Ou foi algo que era punido, era algo feio, né? Era algo errado, né? Então, comecem a pensar como que vocês cresceram, como vocês aprenderam sobre as emoções. Normalmente, é algo que não é falado, né? Às vezes você pode pegar sua mãe chorando e falar assim: mãe, o que está acontecendo? Não, não é nada não, né? E aí fica aquela coisa: será que eu posso sentir? Será que eu não posso sentir? Às vezes você tá chorando e quando pequeno e seus pais brigam com você porque você está chorando, se você está com raiva, se você está com medo. Não, isso não é nada. Fica tranquilo, isso não é nada não, né? São algumas frases, porque não é culpa dos pais, os pais também não sabem lidar com isso, né? Então eu quero trazer para vocês o quanto às vezes a gente mascara as nossas emoções, para justamente porque a gente não sabe lidar com elas e a gente não aprendeu a lidar com elas. Então essas emoções vêm para nós, aciona algo no nosso cérebro muito interessante. Isso vai lá para o sistema límbico, né, que é a parte emocional, e depois disso já tem uma série de reações automáticas
que a gente criou ao longo da nossa vida. Por exemplo, às vezes você pode sentir raiva, ou medo, ou uma tristeza, e aí, a partir desse momento, você aciona um gatilho e você se recolhe, você fica quieto. Você não quer mais falar, né? Ou você, depois que você sente raiva, você se torna o sabichão e você quer falar de tudo que você sabe. Então a gente tem um monte de comportamento automático e que às vezes a gente nem se toca que a gente está fazendo isso. Então, tomar consciência é também tomar consciência. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou com medo de falar alguma coisa? Por que eu estou com medo de colocar aquilo que eu estou sentindo? Né? Por que eu estou com medo de sentir a raiva? Então, a tomada de consciência ela parte desse princípio. A gente se entender o porquê que eu estou fazendo isso. Quando eu começo, quando vem a luz ali, né, eu coloco luz em algo que até então eu não estava prestando atenção, eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente. Né? Eu tenho a oportunidade de mudar o meu comportamento. Consequentemente, eu mudo a minha realidade. Entende? Então, esse é um ponto muito importante. Então, eu estou tentando lembrar quem foi que colocou sobre a meditação. A meditação ela serve para isso. Para a gente ir colocando luz em algumas coisas que a gente não dá muita bola, mas que podem estar trazendo muitos problemas na nossa vida. Então, parar um pouco, refletir um pouco sobre por que eu estou fazendo isso, por que isso me causa dor, isso pode ajudar muito cada um de vocês. Tá? Então, eu quero... Hoje, era muita informação num período curto de tempo. Eu quero estar trazendo isso nas próximas, porque isso realmente é muito profundo e muito gostoso de estar trazendo. Então, quero abrir agora um tempo para perguntas, né? Para compartilhares, se faz sentido para vocês, se vocês já usaram algo assim, se é algo novo para vocês, podem ficar à vontade de estar trazendo algo. Olha, Lita Pedroso, faz bastante sentido, né? Esquecemos de sentir, muito legal. Obrigado, adorei a live. Obrigado, Mário, obrigado, Lita. Fico muito, muito feliz e quero trazer realmente essa parte da comunicação, porque é algo que eu tenho adentrado um pouco mais, principalmente nesse período de isolamento. Eu já tinha algo, mas eu não estava colocando muito em prática. Só tinha o conhecimento aqui, né? Isso não foi muito adiante. Então eu tenho realmente me interessado muito e tenho trazido algumas práticas para mim. Quem sabe também pode ser importante para vocês. Só vou pensar, e até depois se vocês quiserem colocar, se a comunicação em algum segmento, tá? Em relacionamento amoroso, relacionamento, sei lá, alguma coisa que faz sentido para vocês, coloquem ali depois algumas ideias para a gente focar um pouco, porque a comunicação ela pode entrar em diversas áreas e vai ajudar bastante a gente afunilar um pouco, apesar de estar trazendo o contexto global, tá? Olha, Sandra. Gratidão, Pedro. Aprendemos e realmente esqueci de colocar em prática muita coisa. Muito... é bem isso, né? Beth também, ótimo. Adoro quando você divide as suas práticas. Mas sabe que no começo das lives quero colocar quase que um desabafo. Eu ficava pensando muito na parte teórica, né? E eu percebo que é legal, mas as práticas que a gente faz, isso pode estar trazendo muito mais efetividade. Então quero tentar focar um pouco mais nessa parte mais prática da vida, que eu acho que isso faz a gente movimentar mais aqui dentro, né? Olha só, a Sandra também colocando, ainda reiterando, né? Irei me conectar mais comigo. Muito bem. A Fernanda,
Alguns gatilhos nos fazem voltar sempre com os mesmos pensamentos. Esse controle emocional é difícil, mas estamos em constante aprendizado. É bem isso, né? Às vezes a gente parece que está indo muito bem, depois a gente volta, mas é dessa forma que eu acho que a gente vai caminhando, Nesse aprendizado mesmo. A não comunicação também é uma forma de comunicação, de certa forma? Até que sim. Até porque dizem que a comunicação não verbal ela é muito maior quando a gente está falando com alguém do que o que a gente está falando. Então, às vezes, o movimento no olho, o movimento na boca, a postura que a gente fica, a gente acaba expressando muito mais aquilo que nós estamos querendo do que apenas estamos falando, né? Por isso que a comunicação que eu quero trazer para vocês a gente precisa trabalhar muito, aprender muito palavras, vocabulário realmente, para a gente expressar realmente tudo o que está acontecendo. Porque senão a gente vai expressar muita coisa, mas a gente não vai saber comunicar para o outro aquilo que nós estamos querendo. Tá? Comunicação com pessoas em geral, porque ser humano é muito complexo. Isso mesmo, Mari. Eu acho que podemos colocar algumas bases de comunicação ao invés de focar, tá? E aí depois, qualquer coisa, a gente foca em algumas áreas. Vou fazer algo mais ou menos assim, então. Faz todo sentido para mim, mas acho bem complexo isso. É um pouco complexo mesmo, mas eu quero trazer apenas uma informação. Assim como tudo na nossa vida, nós temos duas formas de aprendizado, né? Uma é por impacto, né? Tem coisas que você aprendeu na sua vida que foi um choque. Pum! Você aprendeu e começou a fazer aquilo, né? Mas a forma sem muita dor é a repetição. A criança faz muito isso. A criança aprende muito por repetição. E nós aprendemos muita coisa com repetição. Então, se a gente quer mudar algo nesse sentido, é importante que a gente fique repetindo, né? Persistindo, porque vão ter momentos que você não quer mais fazer, que vai parecer que não está dando efeito, mas se a gente persistir, pelo menos um pouco, refletir, vai vir ideias, vai vir ações e eu preciso movimentar. Então, por mais complexo que pareça, quanto mais a gente colocar isso em prática, mais isso se torna eficiente na nossa vida. Então, pratiquem, tá? Depois eu quero trazer novos exercícios, quem sabe possa... legal, Raquel. Tá apenas o seu nome aqui como um doce de mel, né? Que bom agora saber o nome que fica mais fácil pra gente conversar. Olha só. Olha, Rome, muito bom. Vamos ver aqui, Pedro, parabéns, muita coerência em tudo que você fala. Te aguardo na semana que vem na comunicação. Rome, quem sabe na próxima também você pode estar compartilhando algumas coisas que eu sei que você é fera nisso tudo. Então, vai ser um prazer ter você aí na próxima live. Espero que você possa também compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. Quero dizer que eu realmente estou adorando nesse processo das lives. Para mim é muito rico estar compartilhando. É algo que me faz buscar mais, me faz estudar mais e me faz vivenciar muito mais aquilo que eu estou estudando. Então, trazer isso, eu vejo que é uma forma da gente criar um caos coletivo de uma maneira positiva, né? Que essas informações elas possam estar chegando a cada um de vocês e vocês também levando um pouco do que vocês entenderam para frente, né? Então, quem sabe isso possa se tornar realmente um caos coletivo, só que agora trazendo realmente algo muito positivo na vida de todos vocês. Olha só o Maurício falando como expressar críticas de forma construtiva. Vou estar focando algumas coisas na comunicação no geral, mas vou colocar alguns pontos específicos ali, tá? Legal, pessoal. Quero agradecer muito, tá? E na semana que vem, então, focamos em comunicação,
Vamos falar um pouco sobre PNL, vamos falar um pouco sobre comunicação não violenta, né? E até segunda que vem. E depois, se vocês quiserem, compartilhe com familiares, quem fizer sentido para vocês. O vídeo vai estar no YouTube, no meu canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até segunda. Tchau, tchau, gente.